Bom dia, sejam todos bem-vindos ao 6º ATPC integrado da Diretoria de Ensino. Meu nome é Luiz, PCNP de Língua Portuguesa. O tema do nosso ATPC será competência leitura em todas as áreas. Nossos objetivos, na telinha para vocês verem, refletir sobre a competência, incentivar práticas, utilização de HQs e tirinhas e compreender os conceitos de linguagem. Objetivos ou habilidades específicas também, 3 habilidades para trabalharmos durante o nosso ATPC. E para iniciar aí a nossa reflexão a respeito deste tema, já deixo na tela para vocês um pensamento, e logo em seguida um vídeo, para que vocês já reflitam a respeito do tema. Continuando, nós temos aí as linguagens, verbal, não verbal, multimodal, cada uma com os seus conceitos, os seus exemplos. E a partir de agora, nós começaremos então as nossas atividades, até para termos justamente na prática a ideia das linguagens. E vamos para a nossa primeira atividade, ou melhor, nossas questões norteadoras. Vocês terão aí uns 5 minutos para se reunirem, conversarem e avaliarem a forma como vocês refletirem, na verdade, a forma como vocês trabalham no componente curricular de vocês, a questão da leitura, e quais práticas pedagógicas podem auxiliar no desenvolvimento dessa competência dentro do seu componente curricular. A ideia é desenvolver a habilidade leitora, essa competência leitora em áreas, e não uma coisa única e exclusiva de língua portuguesa. Aí, marcando um tempinho para vocês, tá bom? Dentro, eu acredito que das reflexões, os questionamentos e as abordagens de vocês, acredito que situações de leitura compartilhada, roda de leitura, leitura em voz alta, eu acredito que tenham sido práticas ensinadas por vocês ou pensadas e refletidas a respeito, todas válidas. Contudo, a leitura em voz alta, feita pelo professor, sem intervenções, ela não é muito eficaz. A eficácia dela, ela ajuda a desenvolver a compreensão do aluno, quando essa leitura em voz alta do professor, ela tem as suas intervenções. Não é pensar em quantidade, não é pensar em quantos textos o aluno lê por aula, ou lê por dia, ou quantos livros ele lê, mas sim a qualidade na compreensão. Então, intervir nessas leituras é fundamental, isso é fundamental. Pensemos aí em termos de textos históricos, textos nos quais não trazem todas as informações, não cabe no texto todas as informações. Então, o autor, ele conta com um conhecimento prévio do aluno.
Ele conta que tanto as crianças quanto adolescentes, quando pegam um texto histórico, um determinado momento, eles tenham algum pré-conhecimento disso. E nem sempre é assim, né? Ele conta com o implícito, né? Ele conta com o conhecimento prévio para justamente dar sentido àquilo que está implícito na fala dele, na escrita dele. Então, essa intervenção durante a leitura, ela é fundamental, né? Fazendo questionamentos, permitindo que os alunos façam questionamentos, até porque os textos históricos não são só janelinhas que a gente bota a cara nela, dá uma olhada num determinado momento e acabou. A leitura, a ideia, é uma construção do fato histórico, né? E essa construção, ela conta justamente com essa intermediação do professor. Esse vai e vem na leitura. E aí eu trago para vocês, então, nossa primeira atividade, né? A leitura da tirinha, né? Quadro a quadro, lembrando sempre que dentro das habilidades que nós estabelecemos logo no início dos trabalhos de hoje, os conhecimentos prévios, levantar o que os alunos sabem, o que os estudantes entendem sobre tirinha, essa avaliação, né? E aí eu deixo para vocês a tirinha, para a leitura de vocês, e um tempo para que vocês pensem na resposta, né, ou entre vocês, ou individualmente, e que vem logo a seguir. Voltemos mais um pouco para a tirinha, né? Acredito que muitos aí já durante a interpretação dela, né, trabalhando sempre as habilidades, né, específicas, o levantamento prévio dos alunos, o levantamento prévio de vocês a respeito do que é uma tirinha, qual é a sua função social, qual as informações, né, explícitas que nós temos aí, e querendo ou não, é implícita, né, o que nos leva a pensar em algumas outras situações, né? Como falamos dessa tirinha até para os anos iniciais, a princípio trabalhar com ela para que eles percebam o que é, né? Como analisar a tirinha, quadro a quadro, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, fazer algumas comparações em relação à diferença entre uma tirinha e uma charge, um meme, né? E aí nós iremos agora avaliar o quê? Avaliar não, na verdade, observar, né, onde encontramos no currículo em ação dos anos iniciais o trabalho com as tirinhas, né, que já começa lá nos anos iniciais, e nós temos aí, no Ler, Escrever e no EMAI, trabalhos com as tirinhas, atividade com as tirinhas, justamente para desenvolver essas habilidades de analisá-las, né? Quadro a quadro, a linguagem, como já foi citado, verbal, não verbal, a importância disso, a importância do gráfico, das imagens, né? As reações de cada personagem, a forma como os balões se apresentam, né? E assim por diante, né? E aí nós temos para também os anos finais outra tirinha, sempre no mesmo objetivo, a análise gráfica, linguagem verbal, não verbal, levantamento de conhecimento prévio, levantamento das informações explícitas, né? Algumas implícitas também que o professor pode trabalhar. Aí deixar aí vocês lerem a tirinha, observarem ela por um tempinho, tá? Para podermos dar prosseguimento. Voltando na tirinha, né? Analisando os gráficos, analisando a imagem, analisando as linguagens, né? Podemos inferir aí algumas informações, né? A observação dele em relação à sombra, até o momento em que fica adequada para que ele possa dormir, né? O momento em que ele acha adequado para isso. Podemos também dizer que dentro do explícito, né, essa questão dele querer dormir, dentro do implícito, mesmo a habilidade não estando descrita nos nossos objetivos específicos, né, pode ser levantado com o aluno também, nessa questão do porquê dele passar o dia inteiro, praticamente ali 8 horas, né, observando até o momento de achar a posição adequada da sombra para que ele durma, né, ao invés de mudar a posição do que já está no chão, do lençol e do travesseiro dele, né? Deixa no implícito em que a ideia dele de dormir é tão grande, é tão importante, que ele não se incomoda de ficar de pé durante 8 horas, né? Dentro das disciplinas, né, os componentes curriculares que poderiam trabalhar a partir de uma tirinha, neste caso dessa tirinha, podemos pensar em matemática, né, quando percebemos as horas, 8 horas, meio-dia, 16 horas, um relógio analógico, no qual ele trabalha em ângulos, né? A própria relação entre o tronco da árvore e o solo, dá um formato de ângulo, um ângulo mais aberto, um ângulo mais fechado. Se pensarmos em geografia, quanto até da própria posição da sombra,
leste, oeste, norte, sul, né, trabalhar localização, e assim por diante. Acredito que professores de áreas também tenham encontrado outras formas também, outras informações para utilizarem dentro das suas disciplinas, né. A ideia é fazer com que eles leiam, né, eles leiam em todas as áreas. A partir dessa leitura, do que eles leem, do que é dado para eles lerem, cada professor, então, trabalha o seu componente curricular, né. E aí nós encontramos no currículo em ação do 6º ano, mais uma vez, né, essa questão do trabalho com tirinhas. Já como nós estamos falando de anos finais, né, um trabalho já um pouco mais elaborado, né, mais aprofundado. Durante o questionamento da atividade, vem a análise da própria tirinha, do quadro a quadro, a questão de perguntas para que o aluno desenvolva aí a sua interpretação do que está implícito, explícito, a análise gráfica. Da mesma forma, no caderninho do Inova, né, no currículo em ação, né, essa primeira imagem que permite, né, o aluno uma interpretação e uma produção de texto de acordo com a análise dessa primeira imagem. E aí nós vamos para mais uma atividade, nossa terceira, seria não, é a nossa terceira, né? Mais uma tirinha, né, esse mais para o ensino médio, com a relação maior com o ensino médio, tá? Mais um tempinho para vocês lerem, em seguida vem as questões para vocês refletirem sobre elas. Bom, voltando na tirinha, né? Nós temos aí o nosso garotinho que não quer dormir, chama o pai, né? Cobertor, o pai vem e explica, né, as informações aí que podemos inferir, né? De que o garoto sabe que o pai vai sempre explicar alguma coisa, o pai é formado em física, né, e ele utiliza isso como uma forma de historinha, né, para ele poder dormir, né. Entre outras informações também que podemos inferir aí, né, a análise da própria tirinha, né, o papel de parede, o formato do abajur, né, que parece um cine e ao mesmo tempo uma nave, essa questão dele saber que o pai vai explicar, né, esse conhecimento que ele tem de falar dos cobertores, né, que é um conhecimento já prévio dele, ele sabe que falando dos cobertores o pai virá com uma outra explicação, já que o pai é formado nessa área de física, né. Disciplinas para se trabalhar, né, componentes curriculares para se trabalhar com essa tirinha específica, né, a própria física, né, a própria física, lá no currículo em ação do 1º ano, né, da primeira série do ensino médio, nós temos uma atividade com matemática, que aí vai falar de medidas, né, fazer uma comparação entre essas questões de medidas, né, de grandezas, e assim por diante. As tirinhas, elas, como eu disse, né, podem servir aí de partida para o professor trabalhar aí o caderno, o material de apoio, né, e se aprofundar também no seu componente curricular, né. Porém, né, nós temos aí algumas situações, porque mesmo que a gente fale de leitura, né, temos os materiais, temos as ferramentas, temos as metodologias, né, porém qual o problema? Qual o problema em desenvolver essa competência leitura na escola, né? O que ocorre? Por que não acontece? Por que tanta dificuldade? Eu acredito que dentre tantos obstáculos, né, eu acredito que a primeira coisa que vem na mente, mesmo com todas as metodologias e ferramentas e materiais, é a reação dos alunos, né? Eles têm um certo repúdio, um certo descaso, né, com a questão da leitura, né? Não gostam de ler, né? Não leio isso, não leio aquilo, até porque, querendo ou não, a forma como se trabalha a questão da leitura na escola é sempre uma coisa racional. É a ideia de se ler, que eu tenho uma prova para fazer, eu tenho um relatório para fazer, eu tenho que ler um livro por bimestre, porque eu vou ter que fazer uma prova, vou ter que fazer ficha de leitura, e assim por diante, né? Acabam associando a ideia de livros às tarefas que são repetitivas. São repetitivas, são cansativas, no ponto deles são maçantes, são chatas, né? E também porque nós acreditamos que os alunos só realizam leitura quando estão dentro da escola. Né? Eles estão dentro da escola, então eles só realizam a leitura ali. A ideia de que também não se dá livro de presente, ainda mais de presente de aniversário. Né? Quem vai dar um livro de presente de aniversário para uma criança? Tem as suas exceções, claro, mas a grande maioria não faz isso. Né? Então acaba sobrando para quem? Remete-se sempre ao professor.
É sempre o professor e somente a ele essa ideia de ensinar a ler, de dar cursos, de fazer com que o aluno se torne um competente leitor, que ele tenha a habilidade desenvolvida e que ele faça, né? Contudo, né, a gente acaba passando por cima do que Paulo Freire diz, né? E a leitura, ela é uma percepção de mundo, né, que precede a ideia da leitura da própria palavra. Não é só decodificar a palavra. A escola tem, sim, o objetivo de fazer com que o aluno, ele se transforme, como eu disse, num leitor competente, né? E a escola, ela tem a questão de fazer com que o aluno seja um leitor competente em todas as situações, sejam elas de discussão, sejam elas de estudo, né? Que ele leia além das paredes da escola. E com isso, nós acabamos também, né, nessa coisa de formar os alunos em leitores, né, para a vida social deles, que leiam textos literários, não literários, nós utilizamos de algumas estratégias, né, né, como ativar o conhecimento prévio, antecipação de informações, realizar inferências que entram na questão dessa leitura em voz alta pelo professor, né, pelo próprio aluno, que é a leitura compartilhada, relacionar os textos lidos com outros textos ou entre suas partes. E aí entram também as modalidades didáticas, né, que é a leitura colaborativa, a leitura programada, a leitura em voz alta, como já foi citado aqui algumas vezes, leitura autônoma, a leitura de escolha pessoal, projetos de leitura. E, como sugestão, uma parada de reflexão nessa leitura de escolha pessoal, tá? Porque lemos tantas coisas, queremos que os alunos leiam tantas coisas, mas fica, querendo ou não, uma pergunta. Nós lemos os alunos? A gente permite que eles leiam o que eles gostam? Até porque lidamos com a ideia de que, mas o que eles leem não tem nada a ver com o que a gente precisa dentro da escola para desenvolver essa coisa da habilidade, da competência. Mas nós fazemos essa leitura, nos informamos a respeito disso, porque, querendo ou não, quando a gente lê o aluno, lemos nós mesmos. Quando nós abrimos para o aluno espaço para ele mostrar do que ele gosta, a forma como ele lê, as técnicas que ele utiliza, valorizamos isso, mostramos, questionamos, olha, como foi que você chegou a isso, como foi que você fez, nós permitimos também que o aluno nos conheça. Porque aí nós passamos também a forma como nós lemos, a forma como as coisas são feitas, né? E a ideia de quadrinhos, né, essa coisa da competência leitora com os quadrinhos, é justamente porque vivemos num contexto hoje em que histórias em quadrinhos viram filmes, eles têm, querendo ou não, um fascínio por isso, e é uma forma de aproveitarmos isso, né? E eu deixo algumas sugestões para vocês, né, e aí são para diversas áreas, tá? Até porque a leitura, ela abrange muito mais que o texto, ela vai além, ela lê a vida, ela lê o mundo, né? Sendo assim, estimular o estudante não é só uma tarefa só do professor de língua portuguesa, mas de todos. E a ideia de se utilizar HQs, tirinhas, charge, entre outros, né? E a partir deles podemos relacionar com a própria componente, o conteúdo de cada disciplina, né? Eu deixo algumas sugestões de leituras aí de professores de história, de filosofia, sociologia, de biologia, de ciências, né? Tirinhas, quadrinhos, a própria literatura brasileira, quadrinhos brasileiros que lidam com essas questões raciais, com os preconceitos. Nossa literatura brasileira também, que é muito rica, que cada dia que passa lançam novas versões em quadrinhos, né, das literárias, não só de Portugal também, tirinhas, né, e assim por diante. E assim por diante, quando damos essa possibilidade, né, mesmo que eles, o que eles leem não consigo trabalhar ou não serve, né, fazemos indicações. Né, e os quadrinhos, as tirinhas são um bom começo para isso. Né, eles ajudam bastante e tem para todas as áreas. Né, uma pesquisa rápida na internet, vocês acharão blogs, acharão sites especializados com todo esse material, né,
para que vocês utilizem, tá? As referências, né, algumas a mais até, tá? Que eu não citei aqui, mas para quem quiser se aprofundar mais nessa questão de leitura, né? A própria ideia dos textos modais. E agradeço, né, a participação de todos e a atenção de todos, tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.